Nesse final de semana, será disputada a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com jogos importantes, equipes tentando entrar no G8 e também fugir da zona de rebaixamento. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês o jogo a jogo dessa rodada e mostrar também pelo que cada equipe está lutando. Lembrando que vai ter time aí que vai ter estreia de técnico novo. Não é apenas um, não. São 2 times aí que vão ter técnico novo ao longo dessa rodada. Mas eu vou colocar aqui na tela, então, sem perda de tempo, os jogos da rodada e a gente acompanha juntos a situação de cada um deles aqui na tabela, beleza? Bom, como vocês podem ver aí, né? Tabela da 11ª rodada, rodada que vai começar neste sábado, às 16 horas, com o São Bernardo. São Bernardo aí que vem tendo aí uma queda de rendimento no campeonato, recebendo o Botafogo da Paraíba. O Botafogo Belo, né, que na última semana aí conquistou aquela vitória nos acréscimos contra o Paysandu por 3-2. Esse resultado aí acabou causando a saída do técnico Marquinhos Santos do Paysandu, mas daqui a pouquinho já fala do Paysandu. Então, qual que é a situação dessas equipes? O São Bernardo é o terceiro colocado com 17 pontos e está 1 ponto atrás do Operário e 4 pontos atrás do Amazonas. E o Amazonas aí já está ganhando uma distância, né? O Amazonas é a onça pintada, mas está correndo igual um leopardo. Já abriu 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. Então, o São Bernardo vai tentar aí, ao menos, recuperar a vice-liderança. E o Belo está ali junto com o São Bernardo na 4ª colocação, né? O Botafogo fica uma posição abaixo por ter uma vitória a menos que o São Bernardo. O São Bernardo venceu 5 vezes e o Botafogo venceu 4, né? O Botafogo empatou muito. Então, as duas equipes estão ali dividindo, né? A 3ª colocação com 17 pontos. Então, esse jogo, né? O vencedor vai terminar aí a rodada na vice-liderança. Também nesse sábado, o Confiança vai jogar contra a equipe do Ipiranga. O Confiança aí que na rodada passada, o que aconteceu com o Confiança? Teve aquele jogo lá eletrizante, aquele empate em 3-3 com o Manaus. E agora o Confiança vai jogar no Batistão, também às 16 horas, contra a equipe do Ipiranga. O Ipiranga que não vem numa boa fase. O Ipiranga aí é o 11º colocado com 13 pontos. Acabou aí deixando o G8 na última rodada. E o Confiança fez o caminho inverso. O Confiança ali aparece na 8ª colocação com 15 pontos. Se vencer, o Confiança aí pode bater ali a pontuação do segundo colocado no momento, que é o Operário, né? O Confiança tem 15 pontos e o Operário tem 18. Então essa Série C aí é um verdadeiro perde e ganha, né? Se você ganha um jogo, você vai lá para cima. Se você perde, você vai lá para baixo. Às 19 horas vamos ter aí o Paysandu. O Paysandu aí tentando aí a sua recuperação, jogando contra a equipe do Brusque. O Papão, como eu falei na semana passada, perdeu, né? Aliás, nesta semana ainda, né? Porque nós estamos no sábado ainda, mas o Paysandu perdeu por 3-2 para o Botafogo, chegou a ficar 2 vezes na frente do marcador, mas teve ali uma noite infeliz do seu goleiro e acabou perdendo por 3-2, perdeu o técnico também, né? O Marquinhos Santos acabou saindo, mas a equipe ao longo da semana já trouxe aí o Hélio dos Anjos. Resta saber se o Hélio dos Anjos vai já estar em condição, né, de documentação para estar dirigindo o Papão nessa partida contra o Brusque, que vai acontecer às 19 horas lá na Curuzu, né? Jogo que acontece lá na Curuzu. E qual é a situação dos times? O Paysandu está namorando ali a zona do rebaixamento. O Paysandu é o 16º colocado com 12 pontos, tem apenas 2 pontos a mais que o Manaus e o Altos, e o Floresta, ou seja, são 3 times aí na zona de rebaixamento com 10 pontos. Então, se o Paysandu tropeçar, é bem capaz ali dele acabar indo para a penúltima posição, se tudo der errado, evidentemente, para ele, né? Já a equipe do Brusque, o Brusque aí que vem na 9ª colocação com 14 pontos. O Brusque que na rodada passada acabou ali vencendo o Floresta por 2-0, mas não conseguiu entrar no G8, né? Tá um pontinho ali do G8 só, o Brusque que tem 14 pontos contra 15 do Confiança. Então o Brusque ali pode entrar no G8 nessa rodada, né? A situação do Paysandu para entrar no G8 é mais complicada, porque ele tem 12 pontos e o Confiança, que é o 8º colocado, tem 15, mas tem uma galera aí entre eles, né? Então o Paysandu aí talvez, né, é bem provável que não entre no G8 nesta rodada se vencer. E aí, fechando a rodada deste sábado, a Aparecidense, que é a lanterna do campeonato, vai jogar contra o Manaus, que está na zona de rebaixamento. Esse jogo será às 19 horas lá no estádio Aníbal de Toledo. E qual é a situação das equipes? A Aparecidense soma 7 pontos, está na última colocação, mas se vencer, né, pode ali ganhar algumas posições pelo número de vitórias. O Manaus, por sua vez,
é o 17º colocado, tem 10 pontos e precisa vencer, porque se o Manaus perder, aí a situação já começa a ficar mais complicada, principalmente aí se Paysandu, América e Pouso Alegre pontuarem na rodada, né? Agora, se o Manaus vencer, ele vai dar uma secadinha ali contra aqueles times que estão logo acima dele, né? Paysandu, América, Pouso Alegre ou Remo, para sair aí dessa zona de rebaixamento. Então essa é a situação da equipe do Manaus. Agora vamos para os jogos de domingo. O que vai ter domingo? Vou até diminuir aqui um pouquinho a tela para ficar mais fácil acompanhar o desempenho das equipes. No domingo, nós vamos ter aí a rodada sendo aberta às 16 horas com o líder, né? O Manaus, jogando contra o Pouso Alegre, né? Duas equipes que vieram da Série D. Esse jogo será às 16 horas lá no Carlos Amit, lembrando, 16 horas, horário de Brasília, hein? O Amazonas é o primeiro colocado com 21 pontos, né? Tá aí praticamente garantindo a sua classificação. É bem verdade que o torcedor do Amazonas nem passa esse assunto pela cabeça dele, mas só para registrar, né? Se o Amazonas vencer, ele já bate ali a pontuação dos times que escapam da zona de rebaixamento, né? Então, pelo menos, esse primeiro objetivo de lutar contra o rebaixamento já vai ter sido cumprido. Mas o torcedor do Amazonas, evidentemente, está pensando na Série B. O Amazonas, se vencer, pode até ampliar ainda mais a sua vantagem na liderança, né? Essa vantagem que é de 3 pontos, pode passar para 6 pontos aí em cima do Operário, e caso também o jogo do São Bernardo e o Botafogo termine empatado. Já o Pouso Alegre começou muito bem o campeonato, né? E agora vem aí colecionando uma sequência de tropeços e já está flertando ali com a zona do rebaixamento. O time é o 14º colocado com 12 pontos, apenas 2 pontos acima do Manaus. O Manaus aí que abre a zona da confusão. Também no domingo, só que um pouquinho mais tarde, às 16h30, um duelo ali da região sul, o Figueirense vai receber a equipe do Operário. O Figueirense, que é outro time aí que também busca entrar no G8, o Figueirense tem a campanha idêntica ao do Brusque, né? Até por isso que na tabela que aparece os dois na 9ª colocação. Então o Figueirense busca aí fazer valer o fator casa para passar aí para o G8. E o Operário que não quer deixar o Amazonas desgarrar, né? O Operário ele é o segundo colocado com 18 pontos, quer tentar aí surpreender o Figueirense para se manter ali próximo da primeira colocação e já aí também já encaminhando a sua vaga nos quadrangulares. Aí às 19 horas teremos mais 2 jogos. O Volta Redonda, que vem aí numa crescente, recebe o CSA lá no Raulino de Oliveira. O Volta Redonda, que vem aí numa sequência boa, né? 3 vitórias consecutivas, saiu lá da zona de rebaixamento, já aparece ali na 6ª colocação com 15 pontos, enquanto que a equipe do CSA, o CSA aí que não vence há 3 rodadas. O CSA é o 12º colocado com 13 pontos e vai tentar aí vencer o Voltaço lá no Raulino de Oliveira para seguir ali tentando entrar no G8 e quem sabe, né, terminar a rodada entre os 8 melhores. E fechando a rodada deste domingo, também às 19 horas, o Floresta vai receber o Remo. O Floresta é outro time aí que recentemente trocou de treinador e que nesta semana anunciou a contratação do técnico Sérgio Soares. O Sérgio Soares, que foi demitido na segunda-feira do Altos, acabou ali já no dia seguinte sendo anunciado pelo Floresta. E qual que é a situação do Floresta? O Floresta é o penúltimo colocado ali com 10 pontos, né? Faz parte daquela turma dos 10 pontos, mas nos critérios de desempate fica na 19ª colocação. E se vencer, por conta ali da proximidade dos times ali que está próximo dele, pode deixar a zona de rebaixamento. Inclusive, ultrapassa o Remo que é o 13º colocado com 12 pontos, né? O Remo aí está numa situação bem curiosa, porque ele está 2 pontos acima da zona de rebaixamento e está só 3 pontos abaixo da zona de classificação. Então o Remo ali está brigando ali para ir por um lugar ou para o outro da tabela, né? Então, se o Remo vencer, ele bate 15 pontos, vai bater a pontuação do Confiança, né? O Confiança que é o 8º colocado, mas, né, por conta aí dos confrontos diretos que nós vamos ter na rodada aí, e também da proximidade dos adversários, ainda não pode ser dessa vez que o Remo acaba entrando no G8, mas fica próximo, né? Vamos ver aí se o Remo vai aproveitar esse mau momento do Floresta para conseguir entrar na zona de classificação para os quadrangulares. E aí, na segunda-feira, 2 jogos fecham a rodada. O São José recebe o América de Natal lá no Francisco Noveleto. Esse jogo será às 8 da noite. E qual que é a situação das equipes? O Zequinha, né, o São José, aparece ali na 5ª colocação, quietinho, tá ali no G8 São José, 16 pontos, pode até pular aí para a vice-liderança, dependendo do que acontecer nos jogos que vão acontecer antes, enquanto que a equipe do América, o América aí, que saiu da zona de rebaixamento, né? Finalmente conseguiu sair da zona de rebaixamento com a vitória na rodada passada,
é o 15º colocado, também ali, naquela turma dos 12 pontos, e se vencer, já começa a flertar aí com a zona de classificação. Mas vencer em Porto Alegre, lá o São José, não é uma tarefa muito fácil. E fechando a rodada, também na segunda-feira às 20 horas, o Náutico recebe o Altos. O Altos, que é outra equipe aí que está brigando contra o rebaixamento, né? Acabou aí já a segunda vez que troca de treinador no campeonato, é o 18º colocado com 10 pontos. Já o Timbu que joga em casa, né? Esse jogo vai ser lá no Estádio dos Aflitos. O Náutico é aí o 7º colocado com 15 pontos, mas perdeu na rodada passada, né? O Náutico aí acabou tropeçando na rodada passada, quando foi aí derrotado em casa pela equipe do Amazonas, né? Então o Náutico aí tenta se recuperar do tropeço nos aflitos. Então essa aí são, né, os jogos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Lembrando, gente, que nesse final de semana tem live aí após os jogos das 19 horas, ou seja, sabadão, 21 horas live e também no domingo, 21 horas live, beleza? Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!